A paciência de ambos os lados parece ter se esgotado. A guerra no Oriente Médio irrompeu com nova força. O Irã está neste momento atacando massivamente com mísseis e drones as bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, assim como navios civis no Estreito de Hormuz. O exército dos Estados Unidos da América realiza ataques aéreos no território do Irã pela segunda vez em 24 horas, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a ameaçar publicamente destruir o Irã como país. E agora, em Teherã, já se discute de forma direta e aberta por que o país precisa urgentemente desenvolver armas nucleares. E nenhuma das partes pretende recuar agora, e todos parecem ter se esquecido do memorando de entendimento mútuo. Cada vez mais analistas afirmam que o regime de cessar-fogo já foi rompido e não faz sentido continuar as negociações se até mesmo as condições básicas da trégua foram violadas. Enquanto isso, na Arábia Saudita, um helicóptero da maior empresa petrolífera do país, a Saudi Aramco, caiu misteriosamente. Paralelamente, em Washington, Israel e Líbano assinaram mais um acordo de paz para o cessar-fogo. Mas tanto em Israel quanto no Líbano e nos Estados Unidos, todos entendem perfeitamente que o acordo assinado pode nunca se tornar realidade, e os funcionários já falam sobre isso abertamente. E mal assinaram o novo acordo, Israel já anunciou novamente que está aberto a ataques contra o Líbano. Enfim, vamos analisar agora o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Hoje, meu nome é Alexei Peti, vamos debater todos esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Então, vou começar este episódio com a notícia mais impactante do Oriente Médio. E ela nem diz respeito a esses ataques mútuos entre Irã e Estados Unidos, ela diz respeito ao programa nuclear do Irã. O veículo iraniano pró-governo Fars, citando autoridades iranianas, hoje reflete sobre por que o Irã não tem outra escolha a não ser criar armas nucleares. O comentário apareceu na agência de notícias Fars, que está intimamente ligada a alguns elementos do establishment político e de segurança do Irã. E o que é importante, especialmente entre os conservadores e a Guarda Revolucionária Islâmica. E a seguir, trago para vocês uma citação justamente desse veículo Fars. O Irã não tem outro caminho a não ser alcançar a dissuasão nuclear, o que descarta a opção militar de ocupação e divisão do Irã. Para alcançar a tranquilidade necessária, o Irã precisa necessariamente obter a dissuasão nuclear, para ter certeza de que as questões restantes serão resolvidas justamente por meio de negociações. Só assim as negociações com os Estados Unidos podem ser feitas de forma adequada. A dissuasão nuclear significa a possibilidade de alcançar um equilíbrio de forças contra os Estados Unidos e Israel, que possuem bombas atômicas. Isso não significa que não haverá guerra, mas sim que a escala do conflito se tornará controlável. E essas reflexões apareceram na mídia iraniana em meio ao aumento dos ataques de ambos os lados. Em resposta ao ataque de sábado a um petroleiro comercial, os militares americanos lançaram novos ataques contra alvos iranianos e o presidente Trump ameaçou com a possibilidade de retomar uma guerra em grande escala. A segunda onda de ataques americanos contra o Irã nas últimas 24 horas ocorre em meio ao aumento das tensões no Estreito de Hormuz e pode colocar em risco o frágil memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. De acordo com o exército do Kuwait e o Ministério do Interior do Bahrein, o Irã respondeu aos ataques dos Estados Unidos com drones e mísseis contra o Kuwait e o Bahrein. A mídia local citou declarações do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, nas quais foram feitas ameaças de novos ataques armados a navios no Estreito de Hormuz e mencionada a possibilidade de suspensão do processo de paz. Ou seja, no Irã já articulam claramente que estão prontos para suspender completamente esse memorando de cessar-fogo de 60 dias. No sábado anterior, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã lançou um drone de ataque contra o petroleiro MT Kiku, que passava pelo Estreito de Hormuz com mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto. O incidente ocorreu algumas horas depois que os Estados Unidos realizaram ataques contra alvos iranianos em resposta a outro ataque. Um navio mercante semelhante na quinta-feira. Na época, lembro que um petroleiro taiwanês cruzava o Estreito de Hormuz, mas mais perto das costas de Omã.
Os iranianos decidiram que isso era uma violação da sua própria regra sobre como os navios devem passar pelo Estreito de Hormuz. E no final, eles atacaram esse navio com 4 drones Shahed. E então, em resposta à primeira onda de ataques americanos, os iranianos atacaram alvos no Bahrein na manhã de sábado. Isso além do ataque ao petroleiro. Você percebe que isso gerou uma reação em cadeia difícil de interromper. Em uma declaração do Comando Central dos Estados Unidos, foi dito que aviões americanos atacaram a infraestrutura de inteligência militar iraniana, sistemas de comunicação, instalações de defesa antiaérea, depósitos de drones e navios lança-minas. No final, na noite de sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem no site Truth Social, confirmou o fato dos ataques e ameaçou com novos. A seguir, uma citação do presidente americano. Talvez chegue o momento em que não poderemos mais agir com prudência e seremos obrigados a concluir o trabalho que iniciamos por meios militares. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir. Lembro que, há apenas 10 dias, os Estados Unidos e o Irã assinavam pomposamente um acordo de cessar-fogo e iniciavam negociações diplomáticas. No dia seguinte, Donald Trump declarou que o acordo representava, cito, uma rendição incondicional dos iranianos, porém, desde então, a tensão só aumentou e não parece que o Irã tenha capitulado. Além disso, o tempo está passando e o período de 60 dias de trégua entre o Irã e os Estados Unidos está chegando ao fim, enquanto a discussão sobre o futuro do programa nuclear iraniano nem sequer começou. E desses 60 dias 10 já se passaram. Então, em resposta ao ataque americano, hoje o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que suas forças navais e aéreas lançaram mísseis balísticos e drones contra a base aérea do exército dos Estados Unidos Ali al-Salem, no Kuwait. Trump já avisou Teherã de que seria obrigado a destruir o país caso continuem. Além da base aérea no Kuwait, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também declarou ataques à 5ª Frota Naval dos Estados Unidos no porto de Salmania, na capital do Bahrein, Manama. Ainda não há confirmações oficiais, mas mesmo assim, são 2 ataques em 2 países diferentes. Os militares do Kuwait afirmam que a defesa antiaérea do país está respondendo a ameaças de mísseis inimigos e ameaças de drones. Os militares pediram às pessoas que sigam as regras de segurança, o que indica que o ataque foi em grande escala. E esses ataques o Irã realiza justamente com aquelas forças navais e aéreas que, segundo Donald Trump, o Irã já não possui há muito tempo. Porque os Estados Unidos as destruíram completamente há alguns meses atrás. Isso me lembra muito a situação quando os russos, lembram, em 2022 contavam nas coletivas quantos centenas de aviões e tanques das Forças Armadas da Ucrânia eles tinham destruído. Quando eles declaravam que a Força Aérea da Ucrânia já não existia há muito tempo, e assim por diante, e assim por diante. Trump age exatamente da mesma forma. Bem, e neste momento o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos realmente pode fracassar. Nos últimos dias, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã vem aumentando e no sábado aconteceu mais uma troca de ataques. Pois é, e no fim das contas, resumindo, acabou que Trump está novamente ameaçando simplesmente destruir o Irã. Portanto, o fato é claro, os Estados Unidos e o Irã estão novamente se bombardeando, colocando mais uma vez em dúvida a frágil trégua. E hoje, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, declarou que os Estados Unidos da América continuarão atacando a infraestrutura militar iraniana se Teherã ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz. Em seguida, sua citação, Mike Waltz declara: se o regime iraniano pensa, nem que seja por um segundo, que o presidente Donald Trump vai ficar de braços cruzados enquanto o Irã continua atacando impunemente navios internacionais ou nossas bases, está profundamente enganado. Os Estados Unidos continuarão, se necessário, tomar medidas militares para destruir a infraestrutura que eles tentam usar para controlar ilegalmente a via marítima internacional. Trump sempre dará uma chance à diplomacia, mas a paciência do presidente não vai durar para sempre. Nem pensem que o presidente Trump não vai considerar todas as opções possíveis para alcançar não só nosso objetivo, mas também o objetivo de todo o mundo: garantir que o Irã nunca tenha armas nucleares. E agora, diante da situação que se agrava diariamente, não está claro se a próxima rodada de negociações entre os grupos técnicos dos Estados Unidos e do Irã, já marcada para terça-feira na Suíça, realmente vai acontecer.
No âmbito do memorando de entendimento, o Irã se comprometeu a fazer todos os esforços para garantir a passagem segura de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos suspenderam o bloqueio dos portos iranianos. E assim, durante as negociações na Suíça na semana passada, a delegação dos Estados Unidos, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, chegou a um acordo com o Irã sobre a criação, como eles disseram, de uma linha direta entre os militares americanos e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, o Comando Militar Iraniano, para coordenar o movimento de navios no Estreito de Hormuz. Naquela época, muitos já disseram que isso era uma bobagem. Como é possível permitir uma coisa dessas? Que vocês estão criando uma linha de comunicação entre o Irã, o exército americano e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, que vocês na verdade chamam de terroristas. Lembro que o CGRI é considerado legalmente uma organização terrorista nos Estados Unidos da América. E J.D. Vance diz: nós estabelecemos uma ótima linha de comunicação entre o exército americano e os terroristas. Eu não sei que tipo de humilhação é essa para os militares americanos, quando lhes dizem que agora eles devem se comunicar por telefone, por chamada, com uma organização terrorista que eles mesmos reconheceram como tal. E até hoje, essa linha direta ainda não funcionou. Ninguém ligou para ninguém. A situação piorou, pois o Irã reafirmou que a passagem dos navios deve ser coordenada apenas pelo lado iraniano. Mas há também outro fronte onde não há nenhum sinal de trégua. Hoje, a Axios descreveu muito bem essa situação. Em Israel, no Líbano e nos Estados Unidos entendem que o acordo firmado na véspera pode ser destruído e talvez nunca se torne realidade. Segundo fontes, todas as partes estão preocupadas que o acordo possa provocar uma reação violenta por parte do Hezbollah. O grupo em particular pode novamente mergulhar o Líbano em uma guerra civil, ignorando todos esses acordos que são feitos sem a sua participação. Além disso, o Axios destaca que o acordo entre Israel e Líbano contradiz alguns dos entendimentos alcançados entre os Estados Unidos e o Irã na Suíça. E dessa forma pode complicar esse cessar-fogo. O Irã já conseguiu inserir o conflito no Líbano em suas negociações com os Estados Unidos. O memorando de entendimento já pede que as partes respeitem o cessar-fogo no Líbano e garantam a integridade territorial do país. Bem, o que se quer dizer é que Israel deve retirar suas tropas. Além disso, pelo que se sabe, os Estados Unidos e o Irã concordaram em criar um novo grupo para a prevenção de conflitos junto com o Líbano, além de mediadores do Paquistão e do Catar para garantir o cumprimento do cessar-fogo. E então, segundo o Axios, os acordos alcançados entre os Estados Unidos e o Irã chocaram tanto as autoridades israelenses quanto as libanesas. Eles consideraram isso um fortalecimento das posições do Hezbollah e uma legitimação da influência do Irã nesse país. Bem, os libaneses foram completamente pegos de surpresa. O Axios também traz alguns detalhes das negociações entre Israel e o Líbano, que aconteceram recentemente em Washington. Segundo as autoridades, só a atenção de alto nível por parte de Washington deixou claro para ambos os lados que existe aqui um claro senso de urgência para fechar esse acordo de paz. Os Estados Unidos também pediram a Israel que fizesse 2 alterações no texto para garantir o fechamento do acordo, incluindo a retirada das tropas israelenses de uma vila no sul do Líbano que atualmente está sob ocupação israelense. Bem como uma declaração clara de que isso será apenas o começo de um processo mais amplo de realocação das tropas israelenses para fora do Líbano. Tenho uma notícia de última hora para vocês. Israel aprovou a continuação das operações militares no sul do Líbano. É sobre isso que fala a Declaração dos Militares Israelenses, publicada 2 dias após a assinatura do último acordo de cessar-fogo. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, aprovou esses planos de acordo com o acordo de cessar-fogo. O acordo de 14 pontos assinado na noite de sexta-feira permite que as FDI ajam contra ataques, ameaças e intenções hostis do Hezbollah. Embora o Hezbollah e o Irã tenham rejeitado o último acordo, exigindo a retirada total das tropas israelenses do Líbano, o que Israel também rejeitou. E no final das contas, mesmo após a assinatura em Washington do acordo tripartite entre os Estados Unidos, Israel e o Líbano, as hostilidades no Líbano continuam. Esse é o verdadeiro valor dos acordos que são assinados sobre as questões do Oriente Médio.
Vou encerrar aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça o like. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, até mais a todos.